Vamos resolver agora a questão 52 do vestibular da UTF-PR. Ela diz o seguinte: considerando o triângulo ABC no plano cartesiano com vértices A, 0, 0, B, 2 e 5 e C, 4 e 0, a respeito da mediatriz do lado BC do triângulo, podemos afirmar que... Aí temos as alternativas. A equação da mediatriz é y igual a 4x mais 3 e ela intercepta o segmento AB. Letra B, a equação da mediatriz é y igual a 0,4x mais 1,3 e ela intercepta o segmento AB. Letra C, a equação da mediatriz é y igual a 4x mais 1,3 e ela não intercepta o segmento AC. Letra D, a equação da mediatriz é y igual a 0,4x mais 13 e ela não intercepta o segmento AB. Letra E, a equação da mediatriz é y igual a 1,3x mais 4 e ela intercepta o segmento AC. Então, primeiramente, vamos representar esses pontos no plano cartesiano. Então, representei aqui um plano cartesiano, onde o ponto A é o 0, 0, conforme enunciado. O ponto B é 2 e 5 e o ponto C é 4 e 0. Primeira coisa, o que é a mediatriz? Mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio do segmento BC. Aqui do segmento BC, porque no enunciado falava que a mediatriz passava por esse segmento. Então, primeira coisa é encontrar o ponto médio do segmento BC. Então temos aqui as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C. Para encontrar o ponto médio, você soma as duas coordenadas de x de ambos os pontos, divide por 2, e da mesma forma o y. Então eu substituí aqui, coloquei x1 e y1 para B e x2 e y2 para C. Somei as duas coordenadas de x dos dois, dividi por 2, e de y a mesma coisa. Encontrei o ponto médio, que é 3 e 2,5. Então se eu for aqui no plano cartesiano, aqui está o ponto 3 de x e o 2,5 de y. Aqui está o ponto médio, exatamente na metade do segmento. O próximo passo agora, o que eu sei? Que a mediatriz ela passa pelo ponto médio e forma um ângulo de 90 graus com outro segmento, ou com outra reta. Então, após encontrar o ponto médio, vamos encontrar a equação da reta que contém o segmento BC. Então, a equação da reta, vamos supor que tem a reta infinita aqui e o segmento pertence à reta. Ele é um pedaço da reta. Vamos utilizar as coordenadas que tem no segmento para encontrar. A fórmula para encontrar a equação da reta, através do coeficiente angular, que é representado por m, é a seguinte: y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Então, o y0 e o x0 serão coordenadas de um ponto já existente no segmento. Nesse caso aqui, eu usei os pontos B e C novamente. Então, o y, usei aqui o ponto 5 do B, menos 0, que é o ponto y do C, é igual ao m, que é o coeficiente angular, que multiplica 2 menos 4, que são as coordenadas x dos dois pontos. Fazendo as equações, eu cheguei no coeficiente angular negativo de menos 5 sobre 2. O coeficiente angular da reta negativo, pode ver que ela está no sentido decrescente. O que a propriedade da mediatriz diz também? Se ela é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, o coeficiente angular da reta mediatriz, ele é o oposto do inverso do coeficiente angular da reta que contém BC. Então, o coeficiente angular da reta BC é igual ao oposto, né? Eu inverti o m sendo 1 sobre m, eu inverti o sinal sendo oposto e inverti a fração sendo o inverso. Então, o m de uma reta aqui é igual a menos 1 sobre m da outra. Então, menos 5 sobre 2, que é o coeficiente angular da reta que contém BC, ele vai ser igual a 2 sobre 5, ou 0,4, né, fazendo essa divisão, que é o coeficiente angular da mediatriz. Eu só inverti a fração e inverti o sinal. Agora, tendo o coeficiente angular também da mediatriz, eu posso utilizar um ponto da mediatriz, que é o ponto médio aqui, ele pertence tanto a uma reta quanto a outra, né? Então, para encontrar a mediatriz, eu vou usar esse ponto médio, as coordenadas do ponto médio. Então, utilizando a mesma fórmula do coeficiente angular, eu tenho y menos y0 é igual a 0,4, que é o coeficiente que eu achei aqui, o angular, que multiplica x menos x0. O x e o x0, o y0 e o x0, eu utilizei as coordenadas do ponto médio.
Então, y menos 2,5, que é a coordenada aqui do ponto médio, é igual a 0,4, que é o coeficiente angular que eu encontrei, que multiplica x menos 3, que é outra coordenada do ponto médio. Fazendo as contas aqui, as distributivas, eu chego na equação da reta y igual a 0,4x mais 1,3, fazendo essa soma. O que é isso aqui? É a equação da reta mediatriz, que é uma das informações que a gente tinha aqui na questão. Então, se a gente olhar, a equação da mediatriz é 0,4x mais 1,3. Aqui eu já poderia assinalar a letra B por ser a única que tem essa coordenada, mas ainda tem mais uma informação para ser confirmada. Ela intercepta qual segmento? Vamos testar se intercepta o segmento AB. Uma das formas de fazer isso, eu substituir o x por zero. Porque se eu vim aqui no plano, se eu substituir o x por zero e encontrar o y negativo, a reta passaria por esse segmento. Se eu encontrar um y positivo, substituindo o x por zero, ela vai passar aqui por esse segmento. Então, fazendo os cálculos, eu substituindo o x aqui por zero, eu encontro y igual a 1,3. Então, a mediatriz ela vai aqui passar pelo ponto médio e também passar pela coordenada 1,3. Ou seja, ela intercepta o segmento AB, que é a complementação da minha alternativa B. Então, tanto a equação da reta quanto interceptar o segmento confere aqui com a letra B.